atendida em projeto social. O estado de São Paulo. Conservadores vencem na Alemanha. Ultradireita dobra base eleitoral e já é a segunda força. Valor econômico São Paulo. Déficit da Previdência cresce 60% em 9 anos e atinge 417 bilhões. Correio Brasiliense. Conservadores vencem eleições na Alemanha. Extrema-direita avança. Estado de Minas. Vilarinho e a agonia de um córrego. 0 hora, Rio Grande do Sul. Construção de 4 navios reativa a esperança de retomada do polo naval. Diário do Pernambuco. Comércio e serviços esperam alta de 15% neste carnaval. Jornal do Pernambuco. Jornal do Comércio Pernambuco. Prefeitos da EMR apontam principais desafios na gestão metropolitana. À tarde, Bahia. Furdunço eleva a temperatura da folia. E finalizando, o Diário do Nordeste no Ceará, ovos de Páscoa vão ficar 15% mais caros. Valorize o jornalismo profissional e compartilhe informação de qualidade. Muito bem, são 15 horas, 6 minutos, está no ar o seu Comunidade em Ação, hoje 24 de fevereiro de 2025. Apresentando aqui na mesa aqui hoje meu amigo Marcones Oliveira. Boa tarde, Marcones. Boa tarde, Dilson. Boa tarde, você, ouvintes da Melodia 87.9, a voz que fala ao coração. Também ele aqui conosco, o nosso querido e parceiro, companheiro Irapuan Sampaio. Boa tarde. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, meu amigo Marcones Oliveira e meu amigo Jonathan. Lembrar também, mandar um forte abraço ao Wilson Brasil. Isso e você, aí. ouvinte, que é mais importante. Muito bem, olha só. Eu quero aqui fazer um alerta e também uma reclamação em relação ao transporte de Uber. Aproveitar o momento aqui, que aconteceu com minha família quinta-feira passada. Meu cunhado, minha irmã e meu sobrinho, eles pegaram o Uber ali na Avenida Olívia Flores, direcionado a Urbis 2. Só que o cidadão desviou a rota e começou a pegar ali por volta ali do Alto Marom e foi subindo. Sendo meu cunhado, conhece Conquista, claro que hoje ele mora fora, mas ele ainda conhece Conquista, né? Não conhece, claro, Conquista ficou um pouco diferente, cresceu muito, mas ele ainda conhece. E aí ele percebeu que estava errado. E ele chegou pro motorista, tá errado aí, a UPS está lá do outro lado, você tá pegando o Alto Marom. Não, é por ele, e segundo ele disse, não, que o sistema aqui deu esse bairro, aquilo não. Aí eu tô vendo no seu celular e tá indicando o Urbis 2. E aí ele pediu para parar, para que ia descer do carro, eles pediram, aí desceram do carro. E lá eles ficaram, o cara foi embora, o motorista de Uber foi embora e largou ele lá. Eles lá na boca de duro, eles ficaram lá a ver navios. Então, meus amigos, é o que está acontecendo aqui com alguns motoristas de Uber. Então, para você que usa bastante esse transporte, tome muito cuidado, que isso vem acontecendo frequentemente aqui na nossa cidade. Já vi algumas outras reclamações em relação a isso. E isso, as autoridades têm que tomar uma providência em relação a isso, porque isso não pode estar acontecendo aqui na nossa cidade. Muito bem, 15 horas, 8 minutos. Com a palavra direção local da Uber, né? Sim. E existe? Não tem, não. Sim. Diz que tem. Existe? Dizem que existe. Esse negócio é tudo online? Deve ser não tem tipo como. orelha de freira, tem, mas ninguém vê. Pois é. Muito bem, Irapuan Sampaio, hoje é 24 de fevereiro, dia de... Hoje é dia que tem uma comemoração muito boa da mulher. A mulher conseguiu votar. E ser votada através de uma lei do presidente Getúlio Vargas, em 1932, né? Incorporado, né? Ela conseguiu. Parece que começou pelo Rio Grande do Norte, viu? Foi, né? Foi uma líder feminista, começou a lutar pelo direito da mulher. E todas as mulheres estão de parabéns. E hoje eu considerava como também um dos dias da mulher, né? Que a mulher é muito importante no meio político e social brasileiro. Parabéns a todas as mulheres. Demorou para que ela conseguisse votar, escolher o seu candidato. Não é isso, Marconi? E lembrando sempre, para mim, é o seguinte, Dilson, lugar de mulher
é aonde ela quer estar e não onde lei impõe. Claro, com Tá certeza. certo. Tá aí, ó. A cota de gênero é imposição. Portanto, eu não concordo com cota de gênero, como eu não concordo com cota nenhuma. Nenhuma. Eu entendo que devemos alcançar o posto que desejarmos pelo mérito, pelo esforço, pela capacitação prévia e pela vontade de querer. Por conta dessa situação de cota, temos um imbróglio aí tendo mais um passo hoje, que é a situação do Partido Avante, que novamente sai uma notícia dando conta de que o cidadão eleito vai ser cassado verdadeiramente o mandato. É isso E aí, hoje também maravilha. tem uma outra data, né? Muito importante para o Brasil, que é a promulgação da primeira Constituição pós-república, né? Isso. Ela foi proclamada a 24 de fevereiro de 1891. Quer dizer, isso há 134 anos atrás. Isso é muito importante para a história do Brasil, né? Dia 24 de fevereiro de 91 foi que veio a primeira Constituição pós-república, que a Constituição era monarca, né? Isso Lei mesmo. do rei. Então, Maravilha. é Tá aí, isso ó. aí. Lembrando aí essas comemorações lembrar aí. que Parabenizar a mulher, né, pô, pelas suas parabenizar conquistas. a mulher e lembrar que o Comunidade Lembrar. em Ação também, além de informação, é cultura, É né? verdade, com certeza. Temos que levar e parabenizar a mulher. Isso. A mulher, que é tão importante que 57% da população do mundo é mulher, tá? É isso aí, E a nossa mãe é o quê? Uma mulher, por isso nós temos que respeitar e honrar a mulher. com certeza. Muito bem, 15 horas 11 minutos, Comunidade em Ação no ar. Olha só, Marcon já deu uma prévia aqui em relação a isso. A conquista Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pela cassação do mandato do Avante da Câmara de Vereadores. Quando falas do mandato do Avante, só tem ele de Avante lá? Só tem um. Então só fez praticamente um. só fez um, né? Só fez Por um. isso que fala da cassação do E Avante. se mesmo. tivesse mais de um, todos seriam cassados. Foi caçar todos os votos É, do Avante. né? Os votos serão partido. anulados do partido todinho. Todinho, E é. aí já era, todos perderiam. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE, manteve a decisão de cassação do mandato do vereador eleito Natan da Carroceria, do Avante, por fraude à cota de gênero. A decisão saiu após o vereador recorrer à sentença inicial, que já apontava irregularidade na composição da chapa do Partido Avante nas eleições de 2024. No parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e do Ministério Público Federal, MPF, que o blog do Sena teve acesso com exclusividade nesta segunda-feira, dia 24, portanto, hoje, o Procurador Regional Eleitoral Samir Cabuz Nasher Júnior afirmou que houve fraude na cota de gênero e manifestou pela cassação dos mandatos eleitos. Uma vez caracterizado a burla à cota de gênero, impõe-se a burlar a cota de gênero, ou melhor assim, impõe-se o reconhecimento de mácula e irregularidade do DRAP, o que conduz à cassação dos mandatos dos candidatos eleitos. Na insubsistência dos diplomas, registros de todos os candidatos e candidatas integrantes da agremiação, disse Júnior. O procurador também afirmou que deve ser realizado o recálculo dos coeficientes eleitoral e partidário, ou seja, outro candidato suplente deve assumir o cargo. A ensejar o recálculo dos coeficientes eleitoral, o partidário com os votos válidos remanescentes, para a redistribuição das vagas entre os demais grêmios participantes, além da decretação de inelegibilidade daqueles que praticam ou anuíram com a conduta nas hipóteses de ação de investigação judicial eleitoral. Natan da Carroceria foi eleito com 1.505 votos, garantindo a última vaga na Câmara Municipal. No entanto, a Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, entrou com uma investigação alegando que o partido utilizou uma candidatura laranja para burlar a cota de gênero obrigatória nas eleições proporcionais. A Justiça Eleitoral entendeu que a candidata Gilvaneide Teixeira dos Santos
registrada pelo Avante, não participou da campanha e teve apenas um voto e apresentou prestação de contas zerada, confirmando a fraude. Com isso, os votos do partido para vereador foram anulados e os candidatos eleitos pela legenda perderam seus mandatos. Tá aí. Marcondes Oliveira. Bem, infelizmente, em caso de confirmação da notícia vinculada aí, é o segundo pleito consecutivo que Vitória da Conquista está passando por essa situação. No pleito passado, nós tivemos uma situação em que o esposo e a esposa, ambos, né, numa só casa, saíram candidatos. E o que me deixa cosquento, sabe? Cheio de falta de entendimento, de argumento diante de tais situação, é porque ambos os partidos têm os seus respectivos representantes jurídicos e que eles sabem da legislação atual. Certo. E dá como diz na gíria popular, um vacilo desta natureza, ainda mais sabendo que houve num passado bem recente uma situação semelhante e de que, se tratando de um processo eletivo, todos são adversários. E como todos são adversários, todos estão ali na condição de fiscal. Olha... Um fiscalizando o outro, né? Um fiscalizando o outro, vendo qual é o vacilo, qual é a brecha que o outro estaria dando. Então, é muito, no meu ponto de vista, amadorismo. Eu não vou dizer que foi maldade, que foi, como é que diz, tentativa realmente de burlar, mas foi amadorismo. Senhores dirigentes do Partido Avante e outras agremiações em Vitória da Conquista, porque a gente tem outras situações aí também que está correndo aí, que poderemos ter outros desfechos ainda no que diz respeito a esse quadro de vereadores que nós temos hoje. Hoje nós temos fulano, beltrano e ciclano, e amanhã pode aparecer uma outra figura aí nesse quadro. Por que isso, Marcondes? Porque tem outras situações também transcorrendo. Essa daí é a mais, como é que diz, é a que está em estágio mais avançado, é a que a gente tem maiores informações, e eu acho muito difícil o Partido Avante, aí é a minha opinião, reverter esse quadro diante de outros episódios que nós já tivemos, por exemplo, o que aconteceu com a cassação culminou com a cassação do vereador Orlando, né? Orlando Filho. Lembrando que Orlando não cometeu crime nenhum, bem como o cidadão Natan da Carroceria. Eles não cometeram crime. O erro foi do partido, da agremiação partidária a qual eles faziam e faz parte. Não foi uma situação, não foi um crime. Natan e nem Orlando não roubou ninguém, não matou ninguém, não malversou ninguém. Entenda, foi um erro, foi um crime eleitoral, foi um crime que, segundo a legislação vigente, foi a chamada cota de gênero, aonde eu falo, lugar de mulher onde ela quer estar, e não onde lei impõe. Em país que tem lei que impõe, por exemplo, a minha pessoa, a obrigatoriedade do voto, e um partido tem que ter no mínimo X% de cota disso ou de cota daquilo. Isso não é democracia, isso é imposição. É a única democracia que impõe, é a democracia aqui no Brasil. Parabéns, Constituição Federal. Irapuã Sampaio, é justo o vereador pagar Não. Pelo erro do partido? Não é justo o vereador pagar pelo erro do partido. Eu só tenho uma coisa a falar. Depois o segue a Irapuã. Tem que ter humor, porque senão... Não, tem que ter humor, porque é o seguinte: o pior cego é aquele que não quer enxergar a parte jurídica do partido, sabe até onde a lei vai, tá? E é candidato, quem tem vontade de ser candidato a político não pode impor
Irapuã vai ser, eu vou colocar o nome de Irapuã. Não, senhor, vamos ouvir, entendeu? Se a pessoa tem vocação política, se a pessoa quer ser candidato. E aí eu pergunto, e essa mulher votou nela? Segundo a votação, não. Então, segundo o que se apurou, o único voto que... voto, né? Ela teve um voto. Porém, não pode ser, não é dela o voto, porque o voto foi contabilizado em uma sessão da qual ela não vota. Então, é o seguinte, tá mais do que certa a justiça. Se tem a lei foi feita para ser cumprida. Agora, é o seguinte, eu sempre falo que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Está vendo a verdade e não quer cumprir. É verdade. Muito bem, 15 horas 20 minutos. Olha só, gente, a gente tem que preocupar porque a coronavírus está voltando, né? Nós temos aqui uma matéria falando da vereadora, né? Conquista, olha só, conquista mesmo com o esquema de vacinação completo. A vereadora Viviane Sampaio testa positivo para o coronavírus. A vereadora Viviane Sampaio do PT anunciou que testou positivo para o coronavírus neste domingo, dia 23. E ela segue isolada em casa para evitar a transmissão do vírus, né, e permanecerá assim até que esteja totalmente recuperada. Ela está com o esquema vacinal completo, apresentando sintomas leves. Eu quero até parabenizar a vereadora Viviane, aquele abraço, que Deus lhe abençoe, porque ela descobriu por decisão própria. Ela se sentiu um pouco resfriada, passou na farmácia, comprou o kit, já que ela é uma grande enfermeira, e ela descobriu sem ir ao médico. Isso chama-se consciência. E ela mesmo tomou as providências de se isolar para que não contaminasse as pessoas. Viviane, parabéns, que Deus lhe abençoe. Precisamos de mais Viviane. Existe uma queda de braço entre as autoridades sanitárias e a sociedade no mundo, diga-se de passagem, no que diz respeito à vacinação e no que diz respeito às políticas que foram apresentadas para a sociedade para o controle da Covid-19, principalmente, que foi um assunto assim muito que causou uma convulsão no mundo. E eu tenho algumas curiosidades, viu, Irapuã? Tem, né? Tenho. Só para o senhor ter uma ideia, é o seguinte: algumas categorias de trabalhadores não parou durante a Covid. Olha, polícia não parou, certo? Profissionais da saúde não pararam, garis não pararam, certo? Porém, a gente observa o seguinte: foi orientado pelas autoridades sanitárias para evitar aglomeração. No entanto, a gente não ouviu dizer ao longo do período aí, você ouviu dizer que algum morador de rua pegasse Covid? Não. Você ouviu nessas manchetes desses jornais sensacionalistas que tem aí, que gosta de passar questão policial, dizer que em alguma Cracolândia houve vítimas da Covid? Não. Não. Outra coisa que não parou: os motéis não pararam. Também não, né? Como é que mantinha um distanciamento para o funcionamento desse estabelecimento, que era de 3 metros? Eu não sei como. E como é que realizava as atividades pelas quais esse estabelecimento existe e se propõe. Então é o seguinte: a gente precisa estar observando essa coisa. O governo fala em não aglomeração, é porque incentivar o carnaval. E por que incentivar o carnaval? Agora nós estamos aí entre a cruz e a espada. 2.000 casos em Salvador já constatados, com 12 óbitos na Bahia. Com 12 óbitos na Bahia. Aqui em Vitória da Conquista, no ano de 2025, já se tem dois óbitos confirmados. Já tem para 2 óbitos confirmados e umas dezenas de casos confirmados e talvez centenas de suspeitos. Mas isso a imprensa não focaliza. Mas talvez não seja a imprensa que focaliza. Talvez não seja as autoridades sanitárias que não estão interessadas em publicitar. Mas a imprensa, antigamente, que eu vou falar assim esse termo antigamente, aí há uns 4 anos atrás, refere-se a 4 anos atrás, tinha um conglomerado aí, ou uma associação aí de imprensa que conseguia os números, mesmo o governo não querendo revelar.
O Ministério da Saúde não dava os dados e esse segmento de imprensa conseguia esses números. E hoje não consegue. É um negócio assim um tanto quanto estranho. Mas senhores sanitaristas de plantão, por que os profissionais que trabalham em reciclagem não tiveram baixa durante a Covid? Por que as Cracolândia não tiveram baixa durante a Covid? É um mistério, né? Será que o churume ou o contato com o lixo, vamos assim dizer, porque quem está trabalhando com reciclagem está metendo a mão no lixo para poder pegar o que é reciclável. Será que o contato com o lixo imunizava os cidadãos? Porque se for, olha, um excelente repelente para combater Covid aí, senhores como é que dá o nome? Sanitaristas aí de plantão. Vejam isso aí. Bioquímicos e etc. Pesquisadores também, né? Olha só, Covid-19, municípios do interior registraram 68 mil casos. Em 2025, a doença volta a preocupar gestores. Vamos ouvir o que Bianca Mingotti tem para dizer para nós em relação a isso aí. Solta aí, por favor. Porque... Até o dia 8 de fevereiro deste ano, que corresponde à Semana Epidemiológica 6, foram notificados mais de 94 mil casos de Covid-19 no país e 429 óbitos pela doença. Do montante, mais de 68 mil registros foram feitos nos municípios do interior, que somam 271 mortes. Apesar da diminuição de 21,12% na média móvel de casos, houve aumento de 15,52% na média móvel de óbitos em comparação à semana 5. E o aumento de casos em municípios do interior do país preocupa os gestores, especialmente com a proximidade do carnaval. Os dados são do Informe Vigilância das Síndromes Gripais do Ministério da Saúde. Apenas na semana 6 foram registrados 8.865 casos de Covid-19 no país, com uma incidência de 4,15% de casos por 100 mil habitantes. O especialista em doenças tropicais do Hospital Anchieta e infectologista Manuel Palácios afirma que o percentual é um sinal de alerta para a população. Os casos reportados na semana 6 apontam que houve um sinal de alta em estados do Norte e Centro-Oeste, onde foram reportados uma maior proporção de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19. Na avaliação de Palácios, a situação da doença no país requer atenção e cautela dos brasileiros, tendo em vista que há risco de novas variantes começarem a circular com maior taxa de transmissibilidade. A situação atual da Covid-19 no Brasil exige atenção, especialmente com o aumento de casos registrados em algumas regiões, como o norte e o centro-oeste do país. Embora o número de casos e óbitos esteja em níveis mais baixos em comparação aos picos da pandemia, a situação não pode ser subestimada. O principal risco nesse momento é o comportamento de novas variantes do vírus, que podem ser mais transmissíveis, o que leva a um aumento nos casos. Com relação à situação dos municípios, o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Carolina, no Maranhão, aponta que a cidade teve 51 casos positivos de Covid até agora, sendo que 40 pessoas se recuperaram e 11 ainda estão com a doença ativa. Já em Araguaína, Tocantins, 231 novos casos foram confirmados no período de 13 a 19 de fevereiro. Desses, 67 estão ativos e 45 casos são suspeitos. Em nota ao Brasil 61, a Prefeitura do município informou que de 1º a 18 de fevereiro de 2025 foram registrados 360 casos de Covid-19 na cidade. A secretária de Saúde de Araguaína, Ana Paula Abadia, compartilha que a pasta está monitorando os dados da Covid para tomar as decisões necessárias para a mitigação da doença no município. Entre as ações, a Prefeitura decidiu por cancelar o carnaval na localidade e destinar os recursos do evento à saúde como medida para conter o avanço da Covid. O prefeito Wagner Rodrigues, ele anunciou que os recursos inicialmente destinados à festividade de carnaval seria na ordem de 1.200.000, que seriam provenientes do Tesouro Municipal, serão redirecionados para a área da saúde. E com esses recursos, nós iremos implantar a primeira clínica veterinária pública daqui de Araguaína e a clínica de saúde mental.
Por conta do avanço da doença no Tocantins, alguns municípios decretaram o retorno do uso obrigatório da máscara para alertar a população contra a doença. Segundo a Gazeta do Cerrado, os municípios são São Sebastião, no Bico, Lajeado, Cristalândia e Babaçulândia. O último boletim Infogripe, referente à semana 7, que corresponde aos dias 9 a 15 de fevereiro, aponta que a Covid-19 continua sendo a principal causa de óbitos por síndrome respiratória aguda grave entre os idosos nas últimas semanas. Reportagem Bianca Mingotti. Muito bem, tá aí, olha só, né, a reportagem de Bianca Mingotti. Agora, Marcões Oliveira, você ainda tem o seu álcool em casa? Você ainda faz uso do álcool em gel? O álcool 70? Não, senhor. Porque, assim, tem muita gente também que largou de ter esses cuidados, né, porra? De chegar em casa, tem gente que passa pra cima e pra baixo, transportando no coletivo, no ônibus. Eu costumo chegar em casa e lavar, passar um álcool em gel, passar um álcool 70. Que não então, só também, não só claro, em transporte coletivo, mas em todo lugar que for, né? Não só em função da Covid, mas também em função de diversas coisas. Eu, por exemplo, posso estar aqui com diversas bactérias aqui, diversos vírus aqui em mim, mas no meu organismo está muito bem, ele está convivendo aqui muito bem, mas aí entrar em contato com vocês aqui, aí de repente posso estar contaminando vocês a mim. Então é uma questão de higienização, de cuidado, de precaução, independente de Covid. Independente. Muito bem, 15h31, nós vamos aqui num breve intervalo e a gente volta já já com mais informação para você. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto, para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Muito bem, estamos de volta com Comunidade em Ação, deixando você bem informado que aqui nossa Comunidade em Ação tem cheiro de notícia, né, Marcondes? Sim. Olha só, o boletim de saúde, o Papa Francisco tem insuficiência renal leve e a condição permanece crítica. O Papa Francisco, de 88 anos, apresenta uma insuficiência renal leve, de acordo com o novo boletim do Vaticano divulgado na tarde deste domingo. Segundo o informe, o Pontífice não teve nenhuma outra crise respiratória, como o que acometeu na manhã de ontem, mas ele segue recebendo oxigênio por catéter nasal e de alto fluxo, e seu estado de saúde permanece crítico. De acordo com o novo boletim médico, o Papa recebeu 2 unidades de
concentrado de hemácias, com objetivo de aumentar a concentração de hemoglobina e, desta forma, elevar a oferta de oxigênio nos tecidos. A concentração de número de plaquetas no sangue, uma condição chamada de plaqueotenia, segue baixa, embora estável. No entanto, o novo exame de sangue realizado no domingo revelou uma inicial leve insuficiência renal. Tá aí. A igreja pede preces. Uhum. O Vaticano tem pedido à comunidade católica mundial muita prece, intenção do nosso sumo pontífice, né, o Paulo, o nosso Papa Francisco, porque a situação dele é crítica. Né? Crítica. A gente tem sempre assim uma pulga atrás da orelha, porque muitas das vezes a notícia não chega como na íntegra, né? Chegar, né? Como deve chegar, a fim de não causar mais dores naquelas pessoas que o admira, os respeita. E o que a gente tem na condição de cristão a fazer é orar. Orar ao Senhor, porque o nome do Senhor é Rafá, o Deus que sara. Né? É bom lembrarmos que o sumo pontífice não é nenhuma criança, né? É uma pessoa já com uma certa idade, o que é normal, né? Porque a própria Bíblia nos diz que ao homem, né, cabe viver até os 60, porque o que passa disso é cansaço e fadiga. Isso. Então... Porque a prática já nos diz que após 40 anos começamos a perder o que? Massa óssea. Após os 50, diminui o poder visual. Você sabia disso? Diminui a visão. É difícil você pegar uma pessoa de 50 anos que tem 100% de visão normal. É verdade. Sempre dá um grau abaixo e é isso. É a fraqueza. Nós somos uma máquina e a máquina se desgasta com o tempo. O que devemos estar fazendo é confiar nas autoridades sanitárias, né, nas autoridades médicas e, acima de tudo, crer em Deus e estar orando não só por ele, bem como outros enfermos que existem mundo afora. Então, que a nossa prece, que a nossa oração seja que Deus sare os doentes. É isso aí. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de café. A saca de café arábica registra queda no preço vendida, com 2.588 por 0,42. Vamos ver na voz de Marquesan Araújo, vamos ver o que ele tem para falar aí sobre essa saca de café, que aqui já teve uma polêmica hoje aqui, o Marcondes e Irapon Sampaio. O Irapon falou que o café tá caro. E Marcondes confirma. Não, ele falou que tá mais barato, e você falou que continua caro. Vamos lá, solta aí, João, por favor. A saca de 60 quilos do café arábica custa R$ 2.588,42 na cidade de São Paulo nesta segunda-feira. O valor foi definido após queda de 1,49%. Para o café robusta, houve aumento de 0,23% no preço e a mercadoria é negociada a R$ 2.046. Para o açúcar cristal, em São Paulo, o preço caiu 0,32% e o produto é vendido a R$ 141,66. Na cidade de Santos, o preço médio sem impostos da saca de 50 quilos teve alta, com a mercadoria negociada a R$ 150,39. Já a saca de 60 quilos do milho apresentou salto de 0,68% no preço e é negociada a R$ 84,19 para a região de referência de Campinas. Os valores são do CPEA. Reportagem Marquesan Araújo. Muito bem, tá aí, olha, segundo o Marcondes, ele falou aqui pra gente aqui que Irapuã tá comprando um café direto do agricultor, do catador, né? Do produtor. Então por isso que ele tá comprando um café barato. Isso... Não, é porque, veja só, o café moído na hora tem uma qualidade excepcional, porque dificilmente o consumidor detecta mistura. Você coloca 2 colheres de pó em 1 litro e pouco de água, após o café estar coado, a massa que sobra, a borra do café é pouca. Você coloca
2 colheres do outro café industrializado, por que ele vem com mais massa? Porque deve ter mistura. Tem mistura sim, porque incha. O café em pó derretido não incha, ele diminui. Um outro tempo, quando o café estava de menos de R$30 o quilo, café moído, empacotado a vácuo, eu fui num grande supermercado aqui em Vitória da Conquista e lá tinha o café da marca tal a R$28 o quilo, moído. O mesmo café, a mesma marca de café, porém em grãos, o café era R$54, torrado. O grão inteiro, 54. O grão moído, 28. Tem alguma coisa errada. Alguém vai e me pergunta, mas não deveria ser o contrário? Não, não pode ser. Ele está correto. Você colocando o café em grãos em sua mão direita e coloca o em pó na sua mão esquerda. E aí você sabe dizer em qual que você visualiza a mistura? Não. Sabe. É no grão. Sim, é no grão. No grão. Então, no grão eu não posso colocar. A marca, ela se entregou e ela se entrega assim de forma assim descarada e o cliente muitas das vezes não observa esses detalhes. Quer ver uma coisa? Chega numa loja de especiaria, em um comércio de especiaria e observa se ele lhe vende o condimento tipo pimenta do reino ou o cominho em pó. Por que o cominho em pó e a pimenta do reino em pó? Outro item, a canela em pó. Ela às vezes é mais barato do que o inteiro. O corante. O corante ele se torna mais barato porque o corante já é um subproduto do urucum. Ele já é um subproduto. Mas a pimenta e a canela em pó pode ter mistura. Pode. Mas o corante também tem farinha. Não, mas o corante é feito com farinha. Como é que se faz o corante? Pelo menos até onde eu sei. Frita-se o urucum no óleo, extrai o corante da semente do urucum. O corante é o que, gente? É o que dá a cor. Extrai. Às vezes até moe junto. E ali acrescenta algum veículo de secagem. Muitos é milho. Os melhores é feito com milho. Tem gente que já usa o fubá de milho direto para secar e ali fazer aquele pó. Ou farinha de mandioca, conforme o colega aqui, Irapuã, falou. O melhor é quando é de milho, certo? É melhor. Então, assim, aí é uma questão. Daí porque o corante, porque para cada quilo de corante de urucum, se faz uma quantidade gigantesca de corante. Mas no caso da pimenta do reino e no caso do cominho, pelo contrário, quando você leva 1 quilo para a máquina ou para o moedor, geralmente não volta 1 quilo. Você tem sempre uma perca. Daí a necessidade de misturar. Daí a necessidade da pilantragem de misturar e a falta de observação do cliente de comprar. Porque qual o milagre que o cara faz de ter o trabalho de moer para me vender mais barato? Olha só. Olha o caroço de mamão aí no meio. Alguma coisa que valha. Muito bem, tá aí 15h43. Olha só, urgente em Conquista, mulher foi esfaqueada. No início dessa semana foi marcado por mais um caso de violência em Vitória da Conquista. Segundo a apuração do blog do Rodrigo do Ferraz, uma mulher foi esfaqueada no bairro Pedrinhas. A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar da cidade, onde recebeu atendimento médico. Felizmente, seu estado de saúde é estável e ela está fora de perigo. Menos mal, né? A polícia militar foi acionada e realizou buscas na região para tentar localizar o autor da agressão. Mas, até o momento, ninguém foi preso. Rapaz, mas tá terrível essa questão de homicídio. O meu estava pegando uma matéria, pelo menos na televisão. Foram 3 mortes hoje pela manhã. De ontem até hoje, de feminicídio. Tá terrível, agora, infelizmente. E estão usando muito faca, você sabe por quê, né? Com 5 a 7 reais você compra uma boa peixeira.
É, né? É. Antigamente ela vinha enrolada em papelão. Hoje você pega ela pelada, nua. Né? Para comprar você tinha que ser maior de 18 anos. Você sabia disso? Pois é. Ia lá, certa feita eu tive aqui no saudoso Couto, que tinha aquele o armazém dele. Fui comprar uma peixeira lá para casa. Ele falou assim: vai chamar seu irmão mais velho, então sua mãe, porque você não pode levar. Eu tinha 10 anos. Entendeu? Não permitia vender. Cigarro para meu pai eu não podia comprar, que eu tinha 10 anos. Quem comprava era meu mano Biratã. Pois é. Mas hoje está tudo mudado. Muito bem, 15h45 minutos. Vamos falar agora um pouquinho de esporte, né? Fala de uma coisa boa aí, vai. Vamos falar isso, só trilhando. Tô trilhando do esporte. Ganhou, gente. Por isso que eu tô alegre assim, né, pô? Agora eu não sei se ele tá alegre com a consequência que ele vai ter pelo fato de ter ganhado. Tá certo. Romário fez um gol olímpico. Neymar fez um golaço, hein? Olha só, vamos ao resumo da rodada de ontem do Campeonato Carioca. A rodada de ontem do Campeonato Carioca foi emocionante. O Vasco venceu o Botafogo por 1-0, um jogo difícil, um jogo duro, um jogo já no início do jogo ali, um gol de pênalti, onde o argentino Verratti foi lá e concluiu. E aí o Vasco acabou vencendo por 1-0 e se classificando. Já o Fluminense derrotou o Bangu por 3-2, também apertado. Além disso, o Nova Iguaçu venceu o Madureira por 2-1, só que não adiantou de nada, né? O Nova Iguaçu não conseguiu a sua classificação. E o Fluminense vai pegar o Volta Redonda, né? Volta Redonda. Mamão com açúcar na semifinal. E vai ter o Vasco e Flamengo. Nem sempre? Nem sempre, porque tem muito Volta Redonda tá com um time nojento. Tem muito mamão que vem com chumbinho. E o Volta Redonda tá um timezinho nojento, viu, pô? Tem ganhado os grandes clubes. Pois é. Vamos esperar esse final de semana aí que vai ser Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo, Fluminense e Volta Redonda na semifinal. No Campeonato Paulista, teve uma rodada também emocionante, né? Santos 3-0 em cima do Inter de Limeira com um golaço de Neymar. Na verdade, Neymar deu show de bola, né? Deu assistência, fez um golaço olímpico. E o primeiro gol na carreira dele, viu, Marcões? Olímpico. Primeiro gol na carreira dele olímpico. O Santos venceu com os gols de Neymar, né? Tiquinho e Soares. Não, que tá. É isso mesmo, foi 3-0 em cima do Inter de Limeira. Esse foi o grupo A, o grupo do Santos. Já no grupo B, Mirassol 2, Palmeiras 3. Palmeiras também passou um aperto danado, viu? Palmeiras conquistou uma vitória importante com 2 gols de Rony e 1 de Hendrick. Corinthians 2, o Corinthians de Wilson Brasil empatou com o Guarani, mas já estava classificado, né? São Bernardo 1, São Paulo 3. São Paulo voltou a vencer, que estava com 5 jogos sem ganhar. Botafogo de São Paulo 1, Novo Horizontino 2, Ponte Preta 0, Bragantino 2. Essa derrota da Ponte Preta favoreceu o Palmeiras, né? Que estava dependendo aí de um vacilo da Ponte Preta e aí acabou conseguindo. Vamos agora dar uma volta aqui no Campeonato Baiano, campeonato aqui de casa. E ontem a rodada foi assim, ó. Nona rodada, que foi a última rodada do Campeonato Baiano, Atlético de Alagoinha 0, Vitória 1, Bahia 2, Juazeirense 0, Porto Seguro 2, Barcelona de Ilhéus 1, o Jequié 1, jogou em casa o Jequié e perdeu para o Jacuipense por 2-1. O jogo do Colo-Colo e Jacobina foi cancelado porque eles pediram à CBF, né, a Federação Baiana, que cancelasse o jogo, porque já estão praticamente eliminados. Não concorriam a nada e já estavam eliminados. Então não subia nem descia. E nem interferia, os resultados dele não iam interferir também na classificação. Quer dizer, iam ter custos e não ia adiantar nada. Então era melhor evitar o gasto, né? E a tabela ficou assim, ó, Vitória 21 pontos em primeiro lugar, Jacuipense em segundo, com 19 pontos. O terceiro vem o Bahia com 18 pontos, o quarto é o Atlético de Alagoinhas com 13 pontos, quinto, Porto Seguro com 11 pontos, o sexto é o Juazeirense com 10 pontos, sétimo, o Jequié com 9 pontos, oitavo, Barcelona de Ilhéus com 9 pontos, e o nono, Jacobina com 3 pontos, já rebaixado, e o último, o Colo-Colo de Ilhéus com 10 pontos, também com 3 pontos.
E agora esperar aí para que o nosso Conquista, né? Ou algum time de conquista. Ou algum time de conquista. De conquista, né? Que almeje é uma dessas vagas aqui, né? Para o próximo ano de 2026 do Campeonato Baiano. Tá aí, essas foram aí as informações do nosso futebol. Você vai ficar mais informado com o resumo completo da semana do futebol aqui no programa Toque de Bola, que vai ao ar aos sábados com o Alexandre Sobrinho e Dilson Bebê a partir das 17 horas. Muito bem, 15 horas e 50 minutos. O famoso 10 para as 4, né, Marcondes? É o seguinte, vamos falar agora aqui um pouquinho dessa situação aqui de salário educação nos estados e municípios. Aí é na voz de Marquesan Araújo, que vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre salário e educação. Como está o salário dos nossos professores, né, pô? Vamos ouvir? O Salário Educação vai destinar 35 bilhões e 500 milhões de reais para a educação básica pública do Brasil em 2025. A verba será destinada a estados e municípios que poderão utilizar os valores em diversas ações da área, como transporte escolar, equipamentos e manutenção das escolas. De acordo com o Ministério da Educação, a única exigência é que os recursos sejam aplicados em despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, não sendo permitido o uso para pagamento de pessoal. A estimativa de distribuição das cotas estaduais e municipais do Salário Educação deste ano mostram que cidades como Brasileia, no Acre, Belo Monte, em Alagoas e Itapiranga, no Amazonas, recebem mais de R$1 milhão. Já municípios como Barreiras, na Bahia, Passo do Lumiar, no Maranhão e Gravataí, no Rio Grande do Sul, contam com mais de 10 milhões. Os critérios de distribuição dos recursos foram publicados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no último dia 17 de fevereiro, por meio da Portaria 167 de 2025. Os recursos provêm da arrecadação de empresas vinculadas à Previdência Social, que contribuem com 2,5% sobre a folha de pagamento de seus respectivos empregados. A quantia arrecadada é destinada à educação básica pública a título de fonte adicional de financiamento. Do valor líquido do salário educação, 60% são enviados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, sob a forma de cota estadual e municipal. O restante é destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que também divide os recursos entre os entes federativos por intermédio das ações educacionais alocadas em seu orçamento. Os valores foram calculados com base no número de matrículas na educação básica pública, levando em conta dados do censo escolar de 2024. Os repasses aos entes são realizados em 12 parcelas mensais entre fevereiro de 2025 e janeiro de 2026. As transferências ocorrem até o dia 20 de cada mês. Reportagem Marquesan Araújo. Eu vou começar aqui com o Irapuan Sampaio, que ele tem que sair agora, são uns 15 horas e 53 minutos. Com umas 35,5 bilhões para a educação básica pública. Muito pouco. Foi cortado mais de 2 bilhões e meio da educação, 4 bilhões da saúde e mais 1 bilhão e 800 da infraestrutura. Este é o país que você quer? Porque não é o meu. Dilson e meu amigo Marcondes, até amanhã, se Deus permitir. Vamos sair mais cedo. Entendeu? Continue ligado na melhor. 87.9, Rádio Melodia. Como diz Marcondes, a rádio que fala no seu coração. Um beijo para todos aí, até amanhã. É isso aí, obrigado Irapuan, foi um prazer ter você aqui conosco aqui na nossa bancada. Marcondes Oliveira, 35,5 bilhões, é pouco? Olha, não. Não, né? Não é bem gerido. Não é bem gerido. Não é bem gerido, porque eu lhe digo que se esse recurso fosse para iniciativa privada com esse quantitativo de alunos, sim, a iniciativa privada daria conta. Porque, observa só, as pessoas não prestam atenção, mas um aluno na rede pública de ensino em Vitória da Conquista, no município, para o município, custa mais de R$500 mês.
Praticamente o valor de uma escola particular, né? Praticamente não. A esmagadora maioria das escolas cobram menos disso. Você vai ter um número pequeno de escolas que cobram esse valor ou acima disso. Mas a esmagadora maioria cobra menos. E cobra menos, e outra coisa, as salas de aula são compostas por um número de que não é nem a metade dos alunos que tem na rede pública. Ou seja, o diretor de uma escola tem, digamos, 20 mensalidades pagas ali pelos pais para manter uma sala. Enquanto uma prefeitura ela tem 40 mensalidades para manter uma sala de aula. Certo. Então, o que está acontecendo no Brasil não é falta de dinheiro. No Brasil não falta dinheiro, nunca faltou. No Brasil falta gestão. Agora, você tem governos que a política administrativa atual é você fazer mais com... Aliás, atual não, sempre foi. Você fazer sempre mais com menos. Já no Brasil, na questão pública, é fazer menos com mais. E está sempre reclamando de que a arrecadação está ruim e de que falta dinheiro. E batendo recordes e mais recordes de arrecadação. Essa é a verdadeira história, né, do nosso país. Olha só, uma última notícia aqui, são 15 horas e 55 minutos. Olha só, ladrão na Morada dos Pássaros, Câmara flagra furto de plantas na Zona Sul de Vitória da Conquista. De carroça, diga-se de passagem. Aí, pra vocês terem ideia, olha, o rapaz tava de carroça, viu? Câmaras têm registrado diversas infrações que ocorrem a todo instante em Vitória da Conquista. Só faltava essa, de carroça. No final da tarde desse domingo, dia 23, uma ação criminosa foi flagrada na Avenida Pedro Francisco de Moraes Filho, Morada dos Pássaros 3, loteamento do bairro Felícia. O carroceiro ladrão furta plantas da Avenida Pedro Francisco de Moraes Filho, na Morada dos Pássaros 3. O furto aconteceu no final da tarde de domingo, escreveu o morador indignado, responsável pelo plantio e manutenção diária do espaço. Quer dizer, o cara planta... Hoje mesmo eu passei, ele tinha um pessoal plantando uma árvorezinha na rua assim e tal. Poxa, o cara tá ali com o maior cuidado, plantando aqui, que é pro bem-estar dele, para todos nós. Chega o elemento lá e arranca a planta. Eu já tinha visto de bicicleta, agora já de evoluiu para carroça, já tá evoluindo. Tá evoluindo. Marcos Oliveira, faltam 3 minutos, suas considerações finais. Quero agradecer aqui pela oportunidade, né? Agradecer a você aí, ouvinte, mandar um abraço aqui para os amigos ali do Aparecida, bem como também do Bruno Bacelar, ali no Henriqueta Prates. Nós temos aqui também na Rio Bahia diversos amigos e principalmente no Ceasa, viu? No Ceasa nós temos um abraço pra essa galera Ricardo do Tricoito, Lio ali no Ceasa, diversos amigos que tá sempre dizendo, estamos na escuta da Rádio Melodia. Muito bem, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito bem, agradecer todo esse povo bonito aí, né? E Marcões acabou de falar. E dizer para você que amanhã estamos aqui de volta, se assim Deus nos permitir. Um beijo no coração, cuide-se, saúde para você. E até amanhã, se assim Deus nos permitir. Fique agora com a programação da Rádio Melodia, a rádio que conquistou gerações.